A Guerra do Pacífico foi a maior batalha aeronaval da história. Ela marcaria o fim da era dos poderosos navios de guerra, e as batalhas navais passariam a ser decididas pelos ares, onde as aeronaves dominariam os céus, dando aos encouraçados o papel de coadjuvante na guerra. Aviões americanos e japoneses rasgariam os céus em duelos fascinantes em busca da superioridade aérea no Pacífico, esta que seria a chave para a vitória nas batalhas. Milhões de soldados travariam batalhas sangrentas, lutando metro a metro em minúsculas ilhas remotas no Pacífico. A maior batalha aeronaval da história tem cicatrizes até hoje em muitos países do leste asiático. Lugares desconhecidos seriam palcos de batalhas terríveis e se tornariam famosos por tal. E a forma como ela terminou influenciaria a disputa entre Estados Unidos e União Soviética nos anos seguintes. Conheça a real história deste terrível, mas fascinante conflito. No ano de 1937, como parte de sua política imperialista e expansionista, o Japão invade a China, e não encontrariam grandes dificuldades para avançarem em território chinês. Com os avanços japoneses, os Estados Unidos viam o Japão como uma ameaça à paz na Ásia, e em resposta a essa invasão, entre 1940 e 1941, os americanos impuseram embargo ao fornecimento de borracha, ao congelamento de bens japoneses dos Estados Unidos e cortaram o fornecimento de petróleo ao Japão. De forma geral, em um único golpe, 90% do fornecimento de petróleo japonês foi embargado, e suas reservas não seriam suficientes para terminar a invasão na China. Os japoneses então se depararam com um dilema: abandonar suas ambições na China ou tomar os recursos que precisa à força e lutar contra as potências ocidentais. Os campos petrolíferos que o Japão precisava podiam ser encontrados nas Índias Orientais holandesas, enquanto a borracha era encontrada nas Filipinas. Os japoneses tinham conhecimento do poder industrial americano, mas mesmo assim tomaram o caminho da guerra, pois acreditavam que se atacasse com tudo, poderiam vencer uma guerra curta. O almirante japonês Yamamoto Izoroku era contra uma guerra com os Estados Unidos, mas disse que se ela acontecesse, daria o seu melhor para trazer ao Japão as mais impressionantes vitórias no Pacífico, mas que se esta guerra se estendesse a partir de 1943, nada poderia ser feito para evitar sua derrota, tendo em vista o impressionante poder industrial dos Estados Unidos. Dessa forma, o objetivo dos japoneses eram as Filipinas e as Índias Orientais holandesas. Um ataque a estas regiões resultaria em guerra contra os Estados Unidos e os britânicos. Então, sabendo que apenas um ataque contra esses dois locais resultaria em guerra, o Japão decidiu por atacar várias outras regiões no Pacífico e no Sudeste Asiático. Além de invadir as Filipinas e as Índias Orientais, seriam invadidos também a Malásia e Hong Kong na Ásia. E para aumentar o seu perímetro defensivo contra os Estados Unidos no Pacífico, foram planejadas invasões às ilhas americanas de Wake Island e Guam. Contudo, de nada adiantaria uma mega operação de invasão contra vários pontos estratégicos do Pacífico se os americanos poderiam contra-atacar facilmente com seus navios ancorados em Pearl Harbor, a única base americana no Pacífico. Dessa forma, foi orquestrado um ataque à base havaiana. Esta não era uma invasão, mas sim um ataque aéreo que tinha por objetivo destruir os navios americanos ancorados no Pacífico, bem como suas reservas de petróleo, paralisando assim a frota americana e dando caminho livre para as invasões japonesas pelo Pacífico. Seria a chave para a vitória numa guerra curta. Nos dias 7 e 8 de dezembro de 1941, os japoneses invadem a Malásia e poucas horas depois atacam a base de Pearl Harbor. Nas horas seguintes, as Índias holandesas, Wake Island, Guam, as Filipinas eram invadidas pelas tropas do Império do Japão. Foi um período de marcantes vitórias para os japoneses. Na ilha de Guam, a vitória viria em poucos dias, mas em Wake Island,
a resistência americana foi tão impressionante que fizeram os japoneses recuarem temporariamente. Contudo, estavam lutando sozinhos em uma minúscula ilha pelo Pacífico. Quando os reforços japoneses chegaram poucos dias depois, não puderam mais resistir. Esta representou a única derrota tática dos japoneses no início da guerra, mas que duraria poucos dias, pois a ilha acabaria em mãos japonesas no final daquele mês. Apesar dos danos infligidos na frota americana, o ataque a Pearl Harbor fracassou em destruir os depósitos de combustível e os porta-aviões americanos, estes que eram a arma mais decisiva da guerra. Este erro custaria muito caro para os japoneses nos meses seguintes do conflito. Para os americanos, este ataque representou a entrada dos Estados Unidos na guerra, mas para os japoneses foi apenas mais uma operação de uma guerra que já se estendia desde 1937. Começaria então a Guerra do Pacífico. Nos primeiros meses do conflito, os japoneses enfileiraram vitórias pelo Pacífico Sul. Os britânicos foram derrotados pelos japoneses na Malásia, e então decidiram continuar sua expansão pela Birmânia, onde derrotariam os britânicos e cometeriam muitos crimes de guerra com seus prisioneiros. Após as bem-sucedidas vitórias nas Índias Orientais holandesas, os japoneses invadiriam a Nova Guiné, onde muitas aeronaves japonesas e americanas rasgariam os céus em duelos ferozes. O principal protagonista das vitórias japonesas era o caça monomotor A6M-0. Era uma aeronave tão avançada naquela época, muito por conta de sua manobrabilidade e raio de ação, que as estratégias japonesas foram baseadas tendo este avião como peça central. Por exemplo, os japoneses estavam atrás de 2 porta-aviões para atacarem as Filipinas no dia 7 de dezembro, ao mesmo momento em que atacariam a base americana de Pearl Harbor. Contudo, o alcance do Zero era tão incrível que eles poderiam muito bem operar a partir da ilha de Formosa, atual Taiwan, deixando assim 2 preciosos porta-aviões em outros cenários do Pacífico, na qual seriam de suma importância nestas operações. Com as seguintes derrotas americanas na guerra, a moral das tropas estava baixa, apesar de estarem com um forte desejo de vingança. Foi então que os Estados Unidos planejaram pequenos ataques contra o Japão, com o objetivo de aumentar a sua moral. Em fevereiro e março de 1942, os americanos atacariam as Ilhas Marshall, Wake Island e o atol de Marcos. Foram ataques aéreos insignificantes, mas que aumentariam um pouco a moral dos americanos. A verdadeira vitória seria no mês seguinte, quando bombardeiros B-25, comandados por James Doolittle, atacariam Tóquio, a capital japonesa. Apesar dos poucos danos causados, causaram um efeito psicológico devastador, já que os japoneses acreditavam piamente que o território japonês era impenetrável. Gananciosos com mais vitórias, os japoneses decidiram ampliar ainda mais os seus domínios e começaram a planejar uma invasão a Port Moresby, ao sul da Nova Guiné. Contudo, os americanos descobriram os seus planos e enviaram 2 porta-aviões para interceptarem a frota japonesa. Foi então que, em maio de 1942, os americanos e japoneses travariam aquela que seria a primeira batalha de porta-aviões da história. Foi uma batalha decidida somente pelo papel da aviação, e a batalha se concluiu sem que um único navio disparasse um tiro de canhão. E este seria o modelo das batalhas seguintes. Os japoneses saíram desta vitória com uma impressionante vitória tática. Contudo, perderam tantos aviões e recursos nesta operação que não só abandonaram os planos de Port Moresby, mas que esta grande perda de valiosos aviões custaria caro e seria o primeiro passo para a derrota japonesa na guerra. Dessa forma, os japoneses se concentrariam em seu real objetivo, Midway, no Pacífico Central. Visando acabar com os porta-aviões americanos que não puderam ser destruídos em Pearl Harbor,
o Japão planejava atraí-los para a ilha de Midway e fazer um ataque surpresa com seus 4 porta-aviões. Mas havia um problema. Os americanos já sabiam de tudo. Graças ao incrível serviço de inteligência americano, os Estados Unidos sabiam a hora e o lugar que os japoneses estariam. Mas mesmo assim, ainda estariam em desvantagem numérica e qualitativa para a batalha. Então, no dia 4 de junho, um mês depois da Batalha do Mar de Coral, e após uma sucessão de erros cometidos pelos japoneses, em um único dia, o Japão perderia todos os seus 4 porta-aviões naquela que é conhecida como a Batalha de Midway, bem como seus melhores pilotos e aeronaves. Em um único dia, o Japão, que até então se expandia imparável pelo Pacífico, passaria a tomar a defensiva e nunca mais se recuperaria. Sem os porta-aviões no Pacífico Central, muitos pilotos da Marinha foram transferidos para as bases nas Ilhas Salomão, onde os japoneses passariam a se concentrar pelo restante da guerra. Após o desastre de Midway e as perdas no Mar de Coral, a Força Aérea Japonesa operava muito abaixo do seu verdadeiro potencial, e estavam poucos pilotos experientes ainda vivos, estes que não poderiam ser substituídos, ao contrário dos pilotos americanos, que a perda de um piloto poderia ser facilmente substituído. 2 meses depois da Batalha de Midway, os japoneses decidiram focar suas atenções no Pacífico Sul, construindo assim uma base aérea na ilha de Guadalcanal. Quando os americanos descobriram novamente seus planos, no dia 7 de agosto de 1942, tropas americanas invadem a ilha e tomam o campo de pouso. Esta se tornou a batalha mais desgastante para ambos os lados no teatro de operações do Pacífico, e foi palco das últimas vitórias japonesas na guerra, que foram insignificantes para o resultado final. Durante a campanha de Guadalcanal, por conta de sua poderosa marinha, os japoneses tinham a vantagem nos mares, enquanto os americanos tinham a vantagem em terra, mas as perdas americanas podiam ser substituídas, ao contrário das perdas japonesas. Neste meio tempo, os japoneses ainda estavam ocupados na Nova Guiné e tinham que racionar seus recursos com as tropas em Guadalcanal. Depois de longos meses de batalha, os japoneses, desgastados tanto por mar quanto por terra e ar, se retiraram da ilha em fevereiro de 1943, e agora tinham que se concentrar somente em defender seus domínios, que estavam espalhados pelo Pacífico. Na metade de 1943, a Guerra do Pacífico seria marcada por diversos duelos aéreos entre os japoneses e americanos. Após muitas derrotas para o Incrível Zero, os Estados Unidos projetaram diversas aeronaves superiores ao avião japonês, como o F-4U Corsair e o F-6F Hellcat. Estas batalhas foram marcadas por uma superioridade quantitativa e qualitativa das forças americanas, não dando nenhuma chance para os japoneses. O caça-zero se tornaria obsoleto, mas ainda era letal nas mãos de um piloto experiente, este que estavam em falta no Japão. Para chegar até o território japonês, os americanos precisariam primeiro passar por uma dezena de ilhas espalhadas pelo Pacífico, que estavam sob domínio japonês. Em novembro de 1943, os Estados Unidos planejaram uma invasão às Ilhas Gilbert e às Ilhas Marshall, que se mostraram desastrosas, mesmo apesar da vitória. Esta batalha serviria de lição para os desembarques anfíbios futuros. Nos meses seguintes, os americanos bombardearam a principal base japonesa no Pacífico, a ilha de Truk, destruindo muitas aeronaves e navios que eram importantes para o esforço de guerra japonês. Em junho de 1944, os americanos avançariam ainda mais para o Japão, invadindo as Ilhas Marianas. Para se defenderem, os japoneses prepararam um enorme bloqueio naval a oeste das Marianas, contando com muitos porta-aviões, e reuniram praticamente todos os seus aviões para esta operação.
esta seria a maior batalha de porta-aviões da história, a Batalha do Mar das Filipinas. Os japoneses, contando com aviões obsoletos e em baixa quantidade, eram pilotados por pilotos recrutas, que não poderiam fazer nada contra os experientes e numerosos pilotos americanos, que contavam com aeronaves formidáveis. Foi um massacre. Os japoneses perderiam praticamente todos os seus aviões e boa parte de sua frota, enquanto as baixas americanas se resumiriam a um único navio avariado e pouquíssimas aeronaves abatidas. Os dias do Japão estavam contados. Depois das Marianas, em outubro de 1944, os americanos se preparavam para reconquistar as Filipinas. O último suspiro de navios que os japoneses tinham foram designados para proteger a ilha, que seria palco para a maior batalha naval da história, a Batalha do Golfo de Leyte. E seguindo as batalhas anteriores, foi uma derrota completa para os japoneses. O Japão já não tinha mais capacidade ofensiva, possuía aeronaves obsoletas e pouquíssimos pilotos experientes. A Batalha do Golfo de Leyte iria estrear uma nova tática japonesa de ataque, os kamikaze, pilotos que carregavam uma bomba e se jogavam contra os navios inimigos. Foi uma decisão tomada por motivos estratégicos, tendo em vista que este ataque era o único meio ofensivo que os japoneses tinham sucesso, já que os ataques convencionais eram pouco eficientes e geralmente terminavam com a perda do piloto. Com o Japão recuando no Pacífico, os britânicos viram a oportunidade e contra-atacaram os japoneses na Birmânia. O destaque especial vai para os Shinjits, tropas britânicas que penetravam no território japonês fazendo diversos trabalhos de sabotagem e reconhecimento, e que seriam muito importantes para a vitória dos britânicos na Ásia. Desde a conquista das Marianas, os americanos bombardeavam o Japão com suas superfortalezas voadoras B-29. Contudo, das Marianas até Tóquio era uma distância considerável, então os americanos decidiram tomar a ilha japonesa de Iwo Jima, tendo em vista que ela poderia ser uma base para a realização de pousos forçados dos B-29. A Batalha de Iwo Jima, de fevereiro de 1945, se tornou uma das mais sangrentas da guerra, e provavelmente a única em que os americanos sofreriam muito mais que os japoneses. Contudo, apesar do enorme número de baixas americanas, a ilha foi tomada, e a partir disso, muitos B-29 avariados poderiam pousar na ilha sem precisar percorrer o longo caminho até Saipan, a principal base das superfortalezas voadoras nas Marianas. No mês seguinte, os americanos invadiram Okinawa, que seria a última batalha da guerra. Foi uma das mais sangrentas do Pacífico e que ceifaria a vida de milhões de civis e soldados. A Batalha de Okinawa foi uma amostra de como seria uma possível invasão ao Japão, e dessa forma, a fim de evitar o que seria a batalha mais sangrenta da história, onde dezenas de milhões de japoneses e americanos morreriam, nos dias 6 e 9 de agosto, os Estados Unidos lançam sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki uma arma que mudaria a história: a bomba atômica. A bomba também foi lançada com um objetivo político muito importante: mostrar ao mundo o poder dos Estados Unidos da América. Com a declaração de guerra dos soviéticos em agosto de 1945, e com os americanos preparando novas armas nucleares para serem utilizadas contra o Japão, os japoneses não tinham outra alternativa a não ser se renderem. E a guerra estava terminada. Se quiser saber mais sobre a maior batalha aeronaval da história, se inscreva no canal e fique por dentro das batalhas, das armas e das personalidades da Guerra do Pacífico. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e ajude este conteúdo a chegar a mais pessoas. As fontes usadas para a elaboração deste vídeo estão na descrição. Não se esqueça de conferi-las.